Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. A gente vai falar de leitura, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar das mulheres, de escola, tudo que a gente gosta. Então, vou chamar nossa convidada, a Penélope. Tudo bom, Ana? Tudo e você? Tá tudo bem, tudo ótimo. Eu fui até colocar flores para falar com você hoje. Eu tô toda floridinha. Ah, é? E Eu você também, também. ó. Eu estou É, florida e com as minhas companhias. tô A vendo, boneca tô vendo. mais inteligente que existe. Aí, e a mais irônica também. Também. Às vezes quem é meio inteligente gosta, né? Ah, gosta. Ah, uma pitada de ironia assim bem colocada. Olha, Não é é bom? tentador, é tentador. Que delícia, querida. Gratidão por você ter aceito esse bate-papo. Estou Eu muito, é que muito. agradeço. A gente tem uma amiga em comum que te ama, que falou tanto de você para mim, Dona Cristiane. Eu falei: não, preciso conversar com a Penélope, preciso levá-la para conversar com os professores. E que delícia que deu certo, né? Você é tão ocupada e você arrumou um tempinho aí para bater um papo com a gente. Não, eu não, eu sigo uma coisa que meu pai e minha mãe sempre disseram. Se você quer fazer coisas, você procure, quer fazer coisas com as outras pessoas, né, com a ajuda de outras pessoas, procure as pessoas que são muito ocupadas, porque as pessoas que se ocupam e que estão sempre ocupadas, elas gostam de se ocupar, elas gostam de estar presentes, né, com as outras pessoas. E as pessoas que estão sempre desocupadas, elas querem assim permanecer. Nunca tem tempo, Então, né? essas não tem tempo. A gente não, a gente arruma tempo, sim, principalmente para diálogos sobre leitura e o que a gente pode usufruir a partir dessas experiências com a leitura, né? É Uhum. muito rico, muito bom. Você falou da Cristiane Rogério, eu já deixo um beijo para ela aqui. E Uhum. também é outra pessoa que se ocupa muito. Mas sempre tem um tempinho. Isso mesmo. E assim a gente Obrigada, viu, querida? vai seguindo juntas, isso É mesmo. isso aí. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho aqui um cronômetro que eu deixei aqui do lado, porque eu não quero perder a chance de deixar essa live salva no Tá IGTV bom. automaticamente. Então, eu cuido da hora, porque quando a gente pisca, ela praticamente Já passou. terminou, né? Mas eu fico cuidando para você poder ficar super tranquila com isso. Tá E eu bom. queria que eu vou primeiro dar boas-vindas para as pessoas que estão nos acompanhando, porque eu tenho um grupo de educadores tão carinhoso, tão afetuoso, que eles nunca me deixam sozinha. Então, toda quarta-feira eles aparecem e eu queria agradecer muito todo mundo que está acompanhando a gente. E quem está novo, que não me conhece, meu nome é Ana Carlota, educadora, psicóloga e hoje gestora de uma rede. E a mentoria é esse espaço meu de autoria, é o espaço onde eu posso falar do que eu penso, propor o que eu penso, né? Porque dependendo dos lugares que a gente está, a gente às vezes não tem tanta autoria, né? Mas aqui eu tenho, aqui é o meu lugar. E nesse mês, que é um mês ainda tão importante para mim, que eu fico o mês todo pensando, né? Nessas educadoras, nas mulheres. Foi por isso que eu logo que a Cris me falou de você, eu falei, não, eu preciso conversar com a Penélope, porque tem muito que aprender ainda. Então, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Então tá bom, vamos lá. Eu vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Penélope Martins, não é? E eu sou leitora desde muito cedo e fui percebendo a leitura na minha vida
pela música. Eu gosto de falar disso porque é uma experiência de reconhecimento desse território da literatura, nos encartes de discos, né, nas letras das canções, que me fez ir para o livro com uma visão de que a literatura ela estava em outros lugares também. Então, eu acho que eu cresci com essa impressão. Então, acho importante falar sobre isso, porque isso interfere ou direciona quem eu sou como escritora, quem eu fui ao tempo que estava praticando mais, embora ainda seja advogada. Então, quem eu sou como narradora, eu acho que o que pauta a minha vida profissional é essa minha percepção da leitura num todo, né, em múltiplas linguagens e sem subestimar nenhum tipo de plataforma. Eu faço alguns trabalhos assim aleatórios e complementares por vontade própria, ou seja, sem vínculo com instituição nenhuma, né, com ninguém. Tanto é que às vezes dá uma parada de conteúdo porque eu simplesmente tenho uma ideia e começo a fazer, e aí ficam várias coisas ao mesmo tempo. Então eu mantenho Toda Hora Tem História, que há muitos anos é um blog que foi republicado durante 7 anos pelo Jornal dos Metalúrgicos de São Bernardo. Eu escrevia uma coluna sobre leitura no blog e eles repostavam essa coluna semanalmente. Então, essa parceria durou 7 anos, só foi encerrada porque o jornal fechou. E o blog permanece lá na nuvem, quem quiser consultar. Tem muita coisa que foi produzida, porque são muitos anos. Aí depois o blog, eu fiz um Instagram, que é devagarzinho e tal, porque realmente fica muito difícil de manter. E eu tenho um podcast que vai pelo menos durar 3 temporadas, porque eu consegui um patrocínio patrocínio não, né? Conseguiu entrar no edital e aí, bom, tivemos uma grana e eu tenho uma ajuda de equipe para fazer o podcast. Então, por isso que ele é mais possível, porque eu tenho auxílio de outras pessoas. Eu faço também Toda Hora o Mulheres que Leem Mulheres no Facebook, só no Facebook. E no meu Instagram pessoal, se vocês olharem nos destaques, tem um destaque lá que é Mulheres que Leem Mulheres. E aí eu tenho alguns poemas, uns livros, enfim, que de vez em quando eu posto no stories do meu perfil pessoal para não ter que abrir outra conta. Porque começa a ficar um negócio assim muito difícil da gente gerir. Né? Cuidar, né? Porque é muita coisa. Agora, fora isso, eu sou consultora de uma editora, que é a Editora do Brasil, que é também minha casa editorial, que me trata muitíssimo bem, que são muito queridos comigo. E já estou com eles há 3º ano, já que eu estou com eles, como consultora de leitura literária. E aí é muito engraçado, Ana, que eu faço um monte de coisas e eu sou autora. E aí as pessoas com as quais eu trabalho falam assim para mim, Penélope, é tão engraçado, porque a gente conversa todos os assuntos profissionais com você e a gente não lembra que você também é nossa autora, porque você defende todos os livros, porque você defende os projetos pensando no leitor, você nunca fica puxando, não, então vamos colocar o meu livro, não sei o quê. E isso aconteceu comigo desde o começo, com o que eu falo que é assim, das minhas 2 faces desassociadas, que são associadas, mas são desassociadas na prática, que é da escritora e da narradora de histórias. Porque quando eu conto histórias, eu nunca vou preocupada em contar histórias da minha autoria. Eu sempre vou contar histórias da tradição oral, histórias da minha pesquisa, história que eu fui coletando de ouvido, né, de leitura, mas também muito de ouvido. Então, é muito fácil para mim falar de leitura, falando dos livros todos alheios e nem lembrar dos meus. É muito fácil.
porque você sabe que você falando, eu penso que é porque você foi primeiro leitora, né? Você sempre É, vai ter uma leitora, e você, né? E é uma leitora apaixonada, porque quando a gente vai te ouvindo, e eu te ouvi em alguns momentos, a gente vê isso, né? Então, não dá para. que É como um bom. professor, né? Por exemplo, no meu caso, eu adoro ler. Então, se você olhar todas as lives que eu fiz até hoje, tem muita live de literatura, né? Muita. Mas por quê? Porque eu amo, né? E porque eu tô sempre nessa busca, sempre querendo conhecer mais, sempre querendo entender mais, né? Que E bom, dificilmente, bom. né? Eu tô falando às vezes de uma coisa que é muito minha particular. Eu acho que tem um pouco disso, né? Você, como você lê, Tem. fica apaixonado mesmo por tudo Não, que. eu passo todo o tempo que eu estou acordada e que eu estou dormindo também, porque eu sonho muito com histórias e aí muitas delas eu anoto depois e tal. E é muito engraçado isso, né? Porque todo mundo que me vê falando, às vezes fala para mim assim, nossa, você é tão calma, você tem uma voz muito calma, mas eu sou muito mentalmente muito ativa, eu sou muito agitada. Na minha casa eu sou muito agitada, sempre fui. Então eu passo o dia todo lendo, escrevendo, lendo, escrevendo, lendo, escrevendo. Uhum, uhum. Não, é um consumo. E eu falo que eu quero ter dias de descanso, que é para eu poder ler as coisas que Eu estão me leio mais. esperando, que são outras, que são outras pilhas, que são os livros que não estão relacionados com os meus fazeres, né? Sim. E botando foco assim um pouquinho já na questão da leitura na escola, Uhum. eu comecei em casa a ter muito apreço pela palavra na música mesmo, na canção brasileira, porque meu pai é português Uhum. e sempre foi muito apaixonado pela canção brasileira, muito Uhum. apaixonado. Tanto é que, assim, de pronúncia, ele tem uma pronúncia muito, assim, leve, que você percebe que não é brasileiro, mas ele sempre gostou muito de ouvir música e de cantar e tal, então eu acho que ele foi trabalhando também uma pronúncia mais brasileira, né? Com a Da música. forma como ele fala a língua portuguesa, mas você percebe que tem algo ali, quem é mais atento tem algo ali. E a minha mãe também era uma pessoa muito ligada assim, ao universo musical, a ficar escutando música e tal. A irmã dela participou de festivais, a minha tia. A minha avó nasceu em 30, mas teve um pai super moderno. Pena que ele morreu muito cedo e depois a vida da minha avó ficou realmente um inferno. Mas ela foi levada para cantar no rádio, sabe, na década de Aham. 40. Então, assim, a gente tinha uma relação com a música. O meu avô paterno tocava um instrumento, tocava em Uhum. bailes, em festas, né? Inclusive, a última vez que eu fui para Portugal, uma prima falou muito disso, né? Falou assim, que muitas moças ficavam interessadas nele porque ele era músico, aquela coisa assim, muito engraçada. Então eu tinha essa relação com a palavra na canção, e aquilo eu guardava as letras e tal. Mas na escola eu tive muita sorte, muita felicidade mesmo, de ter duas figuras muito emblemáticas para mim. A primeira foi na pré-escola, que na época se chamava pré-escola, Uhum. que era a professora alfabetizadora. A gente já alfabetizava na pré-escola e quando ia para a primeira série já estava alfabetizado. Aham. Que foi uma professora que se chamava Marilena e ela era muito boa com as palavras. Mas aqui, na oralidade, assim, eu tenho imagens lindíssimas da Marilena em sala de aula conosco e foram imagens tão afetivas, tão potentes da palavra, com Uhum. afeto, dando contorno nas nossas relações, acolhendo, que essa imagem da Marilena ficou comigo até agora.
né? Aham. Ela se estendeu no meu imaginário. E depois eu tive uma outra professora, que foi a Maria, e a Maria, ela foi minha professora na segunda série, eu adoraria saber onde anda a professora Maria. Ela abriu uma livraria do lado da escola. Olha só. Uma livraria que era muito pequena, muito, Hum. muito, muito pequena. Era uma portinha, assim, muito micro. Parecia, assim, uma casinha de hobbit mesmo, bem Aham. pequenininha. E a professora Maria, ela abriu aquela portinha e eu fazia parte, acho que não existia só o meu caso, outros também tinham essa situação. Eu frequentava um colégio de freiras, mas os meus pais pagavam aquele colégio com bastante dificuldade, Uhum. que foi uma questão que meu pai fez, de pagar a escola, porque a gente morava num bairro em São Bernardo, um bairro mais periférico, que as escolas viviam sem professores na época. Uhum. Sabe, tinham muito, assim, faltavam professores, assim, a escola estava muito precarizada, muito precarizada. E aí meu pai e minha mãe fizeram esse sacrifício pessoal de me colocar nesse colégio, e eu sou muito grata até hoje a qualquer tipo de sacrifício que eles tenham feito pela minha educação. Uhum. Só que assim, eu não tinha os luxos, alguns luxos que os meus colegas tinham, né? E quando eu abri essa livraria, o meu maior luxo seria eu poder comprar tudo que eu via ali. E aí eu falava para a tia Maria que eu queria comprar aqueles livros, né? Mas que eu não podia. E dentro daquela comunidade ela conhecia as famílias, ela sabia a situação de cada família. Então o que a tia Maria fez por mim? Ela é minha madrinha leitora, vamos dizer assim. Aham. Ela separava o livro que eu queria ler e falava para mim: esse livro, Penélope, só vai ser vendido quando você terminar. Olha que demais. E aí, embaixo do balcão do caixa, tinha um Aham. cantinho que ficava o livro. Aí eu ia ler o livro com todo Era cuidado. livraria para os outros e biblioteca para você. Ó, aí eu lia com todo cuidado, que ela falava: não pode estragar. Depois Ai, ele meu vai Deus. para a prateleira. Aí depois que eu terminava de ler, eu devolvia lá. E de vez em quando minha mãe fazia esse regalo assim de falar: não, tá bom, vamos comprar um, né? E tal. E aí, de vez em quando eu comprei o Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, que é uma edição que eu tenho até hoje. Eu comprei na época, Eu Detetive, da Estela Carr, que foi um dos livros assim que eu me apaixonei. Então, assim, essa professora, para mim, foi a fada madrinha de dizer para mim assim: Penélope, você é tão apaixonada pelas palavras e elas estão aqui, nesse Hum. negocinho pequeno, e você vai encontrar um monte de gente aí dentro, né? Então, ela foi uma ponte muito sensível para mim. Sim. Você sabe que eu também tive uma fada madrinha de leitura, que foi a minha irmã mais velha. Antigamente, você lembra que existia aquele clube da leitura? Clube do livro? Clube do Lembro, livro. Que lembro. hoje tem vários, né? Hoje tem vários Círculo. de curadoria de. Era Círculo do Livro, isso. Existem hoje várias curadorias de livro. E ela comprou um livro para mim, né? Eu era pequena, ela já era moça e ela me comprou o livro. Eu tenho o livro até hoje também. Ai, que Então, legal. ela também despertou essa coisa da leitura, né? Que é, que é Então, assim, eu entrei nesse mundo, obviamente, como a maioria de nós, leitoras e leitores, mais pelas mulheres. Uhum, E se a gente for acompanhar as pesquisas, a gente vai perceber o quanto que as mulheres têm peso no letramento e na mediação de leitura, né? Então, assim, é um peso uhum, muito significativo
a presença das mulheres. Por isso que quando eu fiz o Mulheres que Leem Mulheres, eu fiz especificamente para as professoras. Vou contar essa história, se você me permite. Claro, claro. Eu fui fazer Ó, a Renata Jambeiro entrando aqui, a coisa mais linda do mundo. Ela é linda, maravilhosa, cantora poderosa, dançarina, tudo de bom. Gravou música minha com a Socorro. Um beijo, sua fofa. E eu já interrompi, mas é que eu fico vendo aqui, eu quero Pode, é para ver. E você sabe que às vezes, Penélope, eu leio um pouco o que as pessoas colocam, porque no Instagram não fica, né? Não ficam as mensagens, que coisa mais chata. O Instagram tem que rever isso. Não, às vezes eu tô assistindo uma live e o povo fala assim, tira os comentários. Eu falo, ai gente, que gente chata, eu quero ver comentário. Eu quero ver todo mundo comentando, é uma delícia. E tem muito professor, né? Por exemplo, a Nívia é uma professora de uma das nossas escolas e ela, né, coloca, ó, que lindo, professores encantam com boas leituras e com a magia em contá-las. É isso, né? Que você tá... Muita. Nossa, muito. Não tenho dúvida. Assim como um professor, se ele tiver enviesado ali na profissão dele, no ofício dele, ele pode também fazer muito mal. Né? Então, assim, mas eu acho que, via de regra, quem está nesse ofício está com muita vontade mesmo de estar ali, porque não é um ofício valorizado devidamente, em qualquer que seja o setor, né? Mesmo quando é um professor de carreira universitária, que está numa federal, que está numa universidade estadual, a gente sabe as agruras dessa carreira como professor, como professora, e o quanto que, às vezes, uma mudança de governo tira toda a verba, e às vezes o sujeito está lá, né, numa carreira por concurso, mas mesmo assim não tem o respaldo e o respeito que merece. Mas, enfim, voltando à história do Mulheres que Leem Mulheres, que eu não esqueci, eu fui numa escola aqui no ABC, eu não vou dizer o nome por uma questão de delicadeza, mas eu fiz uma reunião com um grupo a proposta era fazer uma reunião com um grupo de professores e professoras. Quando eu cheguei lá, só tinham professoras, e eram umas 70 mulheres. E a reunião seria sobre como mediar uma leitura, incentivando, fomentando o desejo pelo livro nas salas de aula. Por quê? Porque o índice de leitura, principalmente leitura espontânea, é baixíssimo na escola. E eu não acredito que isso tenha mudado. Mesmo com algumas tentativas que eles fizeram, que alguns gestores pontualmente fizeram. Por quê? Eu digo que não acredito que isso tenha mudado muito, porque esse trabalho de fazer a leitura ser uma atitude de uma comunidade é um trabalho de constância. Sim. Né? É um trabalho que ele tem que entrar naquele ambiente escolar, por exemplo, tomando a escola, ou tomando a família, quem quer pensar numa família, ele tem que entrar ali como algo orgânico, sabe? Que faz parte da forma como as pessoas pensam, sentem o mundo, se alimentam de ideias e tal. E eu vejo que, às vezes, mesmo no ambiente escolar, quando existe uma ação de leitura, uma feira, traz autor e tal, que isso, às vezes, é muito inconstante. Sim. Né? É um evento, aí isso cai de novo. Então, assim, a gente tem que pensar em mecanismos nas nossas comunidades, desde as familiares, que o livro seja o assunto, seja um assunto, né? Que ele faça parte do nosso viver, ele faça parte das nossas atitudes. Pensando em escola, Penélope, pensando em escola, isso tem que estar muito claro no projeto político-pedagógico da escola, mas não como aquele documento que fica lá na secretaria. Aquele documento que é construído pela equipe pedagógica, por convicção.
né? Exatamente. E o aluno leitor, ele é formado, né? Então, precisam ter ações constantes para que isso realmente aconteça. Se não é isso que você falou, eu faço uma feira do livro e acho que isso vai despertar o É, desejo da leitura. e, e aquilo cai, fica num gráfico tão de sobe e desce Uhum. que não ganha o corpo, um corpo que possa amadurecer, né? Que possa passar por processos de amadurecimento. Então, o dia que eu me reuni com essas 70 professoras foi muito forte, porque eu entrei e senti as pessoas muito dispersas, algumas pessoas pegando no celular e tal. E aí eu peguei e falei, bom, o primeiro passo é que eu quero a atenção total de vocês. E fiz Uhum. silêncio, assim, fiquei olhando para todo mundo. Aí ficou aquela coisa então, um pouco constrangedora, que eu tô na hora do lazer, o que é essa louca? Aí eu falei, bom, aí consegui a atenção. E aí eu percebi nesses ruídos, assim, nessa ansiedade sei lá, de conversar um pouco com a pessoa que está do lado, não sei o que lá, Uhum. eu percebi que eu talvez conseguisse fazer com que elas olhassem para mim eu contando uma história. E aí eu comecei a contar um, uns trechos, assim, de memória, esparsos, e a partir da minha percepção leitora, da Odisseia. Tá. Mas ao invés de eu falar da trajetória de Ulisses, eu comecei a falar da trajetória dessa adolescente que casou e Hum. que foi levada para uma ilha para morar com os parentes do marido, né? E essa menina adolescente que casou com esse homem mais maduro do que ela é levada para uma outra cultura e ela tem que acolher aquela outra cultura, aqueles outros hábitos, se privando de ser quem ela é, até que um momento em que ele parte para uma guerra e ela está grávida e ela tem como ofício dali para frente esperar por ele. Uhum. A Penélope, que é esse arquétipo construído por Homero, né, ou Homeros, que eram os Uhum. contadores de história que contavam essa história da Odisseia, ela é muito compreendida como uma figura da espera do retorno do amor. Né? Uma mulher que é devota ao Uhum. amor de um homem e que fica esperando. Então existem pinturas lindíssimas, por sinal, dessa mulher deitada ali de frente ao mar, esperando a embarcação de Ulisses voltar. Mas, por sorte, também existem pessoas, escritoras, artistas, que repensam esse arquétipo. Uma delas que escreveu a Odisseia de Penélope, que é a Margaret Atwood, que todo mundo conhece pelo conto de Aya. Ela Uhum. escreveu esse texto, a Odisseia de Penélope, que ela coloca o protagonismo nessa mulher e fala, não, agora eu vou contar a minha história. E fala dessa espera que é uma espera ardilosa, né? Que é uma espera. Vocês esperam que eu faça isso, então eu vou fazer vocês acreditarem que é isso aqui que eu tenho para oferecer, mas enquanto isso, quem vai fazer a gestão desse reino sou eu. Que Então, demais. a pressão durante anos foi para que ela se casasse, tomaram o palácio, ela foi agredida, né? Esse filho que foi crescendo também, vendo essa situação da mãe agredida e sendo agredido pela imposição física, inclusive, dos pretendentes, que queriam o reinado, que queriam o trono, que queriam ser reis, não tinham amor ou devoção por ela, mas eles queriam o lugar de reis. E ela foi driblando durante 23 anos. Então, assim, não é por acaso que na narrativa isso fica estendido. 23 anos enganando as Uhum. pessoas com tecendo ou e fazendo o governo sozinha.
E eu fui contando essa história para pintando essas cores, né? Também ressaltando a força que ela tinha ali. E essas mulheres começaram a ficar muito emocionadas nesse encontro e começaram a chorar. Começaram a, começaram a chorar, começaram a chorar. E aí, na hora que eu terminei, eu falei para elas, então eu me apresento hoje, eu sou uma herdeira desse nome. E a minha função, para mim mesma, é comandar, ser rainha da minha vida. Que Né? demais. Ser rainha do meu reino aqui, desse meu reino, né? E eu acho que essa conversa inicial foi muito potente para perceber que essas mulheres precisavam ler quem elas eram enquanto mulheres. E que isso só seria possível se elas se aproximassem mais de narrativas de outras mulheres. Sim. Né? Porque na hora que eu parei no momento seguinte para dizer, bom, o que vocês leem? Poucas pessoas me responderam que estavam lendo alguma coisa. E quem me respondeu que estava lendo, todo mundo estava lendo um escritor homem e lembrava de outros escritores homens. E aí eu comecei a perguntar, falei, por favor, então me falem, façam uma lista para mim de memória, 10 escritoras mulheres. E ninguém conseguia completar as 10. Olha só. Ainda mais nervosas, né, sob pressão, aquela coisa. Então, não conseguiam. Então, eu achei que era prudente fazer uma página e publicar ali mulheres lendo mulheres. Então, eu pedi durante muito tempo para as minhas amigas lerem um poema de outra mulher e para eu postar. Mas as pessoas ficam, tá, vou fazer. Eu falei, bom, eu mesma vou fazer. Aí eu comecei a fazer e postar dicas de livros, e enfim, e páginas, e e tá lá registrado, e de vez em quando eu vou lá alimentar menos do que eu gostaria. Mas está lá, existe um registro. E depois isso virou um outro projeto, a convite do SESC. O SESC me pediu para fazer o Mulheres que Leem Mulheres numa unidade do SESC. Fui para Cuiabá fazendo também o projeto. A Alice Ruiz, que é minha amiga querida, participou de todas as temporadas dos encontros presenciais do Mulheres que Leem Mulheres. Assim, um projeto que cresceu bastante e que para mim é muito feliz a iniciativa. Tem até um grupo de Campinas que na época me procurou e falou, a gente pode usar esse nome para o nosso grupo de estudos? Eu falei, claro que pode, esse nome é nosso. Nós que nos lemos, né? E até outro dia a Márcia Tiburi, conversando comigo, falou para mim, eu vou bater um papo com um grupo de Campinas que chama Mulheres que Leem Mulheres. Aí eu falei, eu conheço, tal. E ela falou, eu fiquei lembrando do projeto. Eu falei, mas elas pediram o nome, não sei o quê. Então, assim, muito bom isso, é muito bonito, sabe? Essa coisa de ser uma coisa pública, sabe? Sim. Das pessoas entrarem na página, às vezes deixarem mensagem assim, vocês da página. Aí eu dou muita risada, porque não existe vocês, né? Sou só eu. Mas eu acho muito bonito que as pessoas não entram na página e me veem. Elas veem a página, sabe? Então funcionou a minha estratégia de ficar atrás, né? De ficar por trás mesmo ali, mesmo aparecendo em vídeo e tal, tá ali, né? A página ela funciona por ela mesma. E esse trabalho de cuidado, né, com relação ao olhar para as mulheres que trabalham na educação, me instiga bastante, Ana, porque embora a carreira como professora seja no todo muito difícil, para as mulheres os papéis são muito determinados. Sim. Então a gente olha para a educação infantil, que é uma fase de extremo cuidado, você vai encontrar maioria esmagadora de mulheres. Aí você entra na educação infantil, no Fundamental 1, você vai encontrar também.
Fundamental 2, aí você já começa a encontrar mais professores, homens, enfim, você vai ter uma composição mais diversa na questão de gênero, né? Sim. Não só de homens e mulheres, vamos abrir para todas as possibilidades. Para todos os outros. Todo mundo. Mas a gente percebe que nas fases de cuidado muito físico, de amparar a criança e de mediar conflito e de cuidar da saúde e fazer o letramento e tal, as mulheres estão nessa linha de frente, como se as mulheres fossem o grande batalhão que a gente tem para os cuidados. Sim. Então, os papéis são muito determinados, né? Quando uma mulher vai para a academia tentar uma carreira como acadêmica numa universidade, ela vai enfrentar muito machismo, muita resistência. Se for uma mulher de outra etnia, que não caucasiana, e se tiver outra cor de pele que não uma cor branca, vai enfrentar mais dificuldade ainda. Isso é fato, é inegável. Então, a gente precisa pensar nas narrativas de mulheres dentro da educação. Sim. Para receber até a própria narrativa de quem está atuando na educação. Com certeza. E para levar para os estudantes essa reflexão também, né? E eles estão cada vez mais, porque hoje, não sei se você observa isso, mas como eu tô assim, eu tô fora da escola 7 anos quando eu fui para mantenedora, mas eu fiquei 25 anos dentro da escola, né? Fui coordenadora, professora e coordenadora de todos os segmentos. Então, quando a gente está nesse dia a dia com o jovem, né, com a criança, com o jovem, você começa a perceber a mudança de discurso que vai acontecendo na sociedade, né? Então, se eu fiquei tanto tempo, eu me lembro daquela primeira turma que eu fui professora e depois os jovens com quem eu convivi, né? Essas meninas com outro olhar, né? Com outro posicionamento. A gente ainda tem muito o que avançar, né? Mas a gente começa a ver que tem sim uma preocupação. E esses dias eu estava conversando com um professor da universidade e ele me trouxe o seguinte exemplo, que ele também no ensino médio, ele é professor de literatura. E ele foi tratar um tema, não me lembro se era romantismo, qual era o tema, e ele trouxe uma série de livros, né, de textos para os alunos lerem, e os alunos... e ele até trouxe uma proposta de metodologia ativa muito legal, e ele fez o trabalho, e ele diz, eu achei que eu estava abafando, né? Porque a proposta era muito legal. E aí, quando terminou aquele segmento de aulas e ele abriu para os alunos colocarem o que os alunos tinham pensado, uma aluna levantou a mão e disse para ele assim, então, disso tudo que a gente leu, nenhuma mulher escreveu nada sobre isso. E ele falou, meu Deus, olha só, eu preocupado com essas questões, porque ele diz, eu sou uma pessoa preocupada com essas questões, mas muitas vezes você é tomado, né, por aquilo que você fica repetindo, né, reproduzindo. Eu acho que, acho, assim, na minha visão, assim, que não significa que seja certa, mas eu acho que, assim, enquanto a gente for preocupado com determinados assuntos, a gente está meio que pisando em ovos, sabe? A gente está fora do conforto, mas a gente está preocupado. Então, assim, a gente está no estado meio, né, de, olha, eu tenho que tomar cuidado. O que é importante, para mim, no meu ponto de vista, na questão da leitura, o que é importante, o meu irmão está entrando aí, está falando que eu sou linda, mas é porque ele é meu irmão, viu, gente? Telêmaco Martins, que é o melhor educador físico que eu conheço. Ele é fantástico, então, e além de lindo, você também é lindo, mano. Mas o que eu estava dizendo é assim, a gente tem que pensar, eu acho, que a leitura como um lugar de ocupação e não de preocupação.
sabe? Um lugar realmente de construção de atitudes leitoras, né? E aí, por que eu te digo isso? Porque se é meu lugar de ocupação, olhar para minha estante, né? E eu olhar para minha estante e falar, vou ler. Eu li, sei lá, Guimarães Rosa, meu último livro foi um Guimarães. Então, eu vou ler o próximo livro, eu vou ler uma mulher, agora eu vou ler uma mulher. Uhum. Aí vou lá procurar na minha estante. Aí eu descubro que eu tenho poucos exemplares de mulheres. Né? Eu aconselho vocês que têm bibliotequinha em casa, né? A nossa biblioteca particular ali, seja de uma prateleira ou de 10 ou de 100, a organizarem esses livros separando prateleiras de mulheres e prateleiras de homens, para ver em volume o que se consome por gênero e depois façam também recortes de quantos livros eu tenho de autores, autoras negras, negros e indígenas e orientais. Né? Nós aqui em São Paulo, a gente tem a maior comunidade japonesa fora do Japão. O que a gente sabe dessa cultura? Né? Nós temos, a gente convive com muitos orientais no Brasil, não só os japoneses, né? Eu dei como exemplo a comunidade japonesa, mas chineses, coreanos, tailandeses. E o que a gente sabe dessa cultura pela literatura? Então, acho que a gente precisa se ocupar da nossa construção leitora. E quando acontecer, que nem com esse professor, quando acontecer com esse professor, que ele entra na sala de aula e fala assim, nossa, é verdade, não trouxe nenhuma mulher, que bom, ele pode falar para a aluna, falar assim, nossa, realmente, tá aí, ó, falei tudo e não falei algo importante que eu poderia ter falado, mas você pode me ajudar para a próxima aula a trazer também. Vamos lá, vamos pesquisar juntos, vamos descobrir juntos. Porque a construção da leitura e da mediação e a própria construção de conhecimento, né, Ana? Você que é uma gestora de educação, ela é um processo contínuo e dialógico. É óbvio que os nossos professores estudaram, se formaram, se graduaram, tiram outros títulos e tal, e aí tem conhecimentos técnicos para abordar determinadas disciplinas, mas na vida, na leitura, e a leitura se aplica na leitura da arte, a leitura dos livros, que literatura é arte, e a leitura da vida se aplica a algo que é muito mais dinâmico e generoso. A gente aprende em comunidade. A gente aprende pelos olhos do outro também. E os professores e as professoras também aprendem muito com os seus estudantes, sejam eles criancinhas de berçário ou adultos, né, na universidade. Então, eu acho que a gente tem que se ocupar disso e não se preocupar tanto. Né? Não se preocupar, se ocupe, se indague, mexa na sua estante, se proponha a enxergar o que você lê. Se proponha a enxergar aquilo que está ao seu redor, que é da sua predileção, que faz com que você veja o mundo dessa ou daquela maneira. A gente precisa questionar coisas que são quase que estruturais, às vezes, na linguagem da educação, né? A busca, por exemplo, a busca por uma qualidade literária, por exemplo. A gente tem que tomar muito cuidado com esse lugar. Eu tenho pensado muito sobre isso e, às vezes, sei que eu sofro uns olhares assim meio enviesados. Falar, ela vai falar disso de novo, né? Porque eu falo assim, eu não gosto quando as pessoas falam, eu gosto de livros com qualidade. Eu não gosto dessa expressão, porque eu acho que essa expressão ela é viciada num lugar elitista. O livro já ocupa uma posição elitizada na sociedade e a gente precisa desacralizar esse livro. A gente precisa tirar esse livro dessa prateleira dos gabinetes
de luxo. A gente tem que tirar esse lugar, a gente tem que colocar o livro como um elemento popular. A gente tem que colocar o livro como um lugar para todas as pessoas. Inclusive na recepção, às vezes, de uma estética que não seja uma estética que a nossa definição de qualidade acolha no momento. Tá. Porque se a gente for pensar assim, tradicionalmente na história da literatura, o número de escritores, homens e brancos, assim, muito maior do que de mulheres. Muito maior. Se você pega a lista de escritores que ganharam o Prêmio Nobel de Literatura, você vai ter esse recorte. Então, os homens, tradicionalmente... Assim, gente, eles têm séculos de chance aí de errar e de acertar. De errar em suas narrativas, né, na forma como fazem a literatura e acertar. E as mulheres tiveram muito menor chance. Então, é natural que a gente pegue, às vezes, um texto e tenha um estranhamento. Mas será que esse estranhamento não é por causa de uma estética que vai sendo calcificada na sociedade? Será que eu não tenho que questionar também os meus valores estéticos? Então, quando eu tenho contato com a estética visual de uma pintura indígena, de um determinado povo, aí eu pego e vou comparar com Van Gogh, eu vou falar assim, não é Van Gogh, não é bonito, não é Picasso, não é bonito, não sabe? Foi o que a Frida Kahlo fez na época dela. A Frida Kahlo ela não foi acolhida como uma grande pintora enquanto viva. Embora ela tenha feito exposição no Louvre, né? No Louvre não, em Paris, ela fez uma exposição a convite dos surrealistas, tal, que uma obra dela foi exposta, mas ela não foi acolhida como uma pintora de grande expressão, como Diego Rivera era aclamado na época, né? E o que a gente pensa a respeito da Frida Kahlo hoje? O que a gente pensa quando a gente vê as telas da Frida Kahlo? O que ela representa para a gente de valores estéticos ali que estão presentes, inclusive pela ousadia dela com os autorretratos, as histórias que ela conta a respeito dela mesma, usando a figura dela mesma para pensar o mundo, para pensar a cultura mexicana, uma mulher que era filha de um alemão. É importante isso que se diga. A leitura da Frida de Mundo era uma leitura muito diversa. O pai dela era alemão, era fotógrafo alemão, foi para o México, adulto, casou com uma mulher de família mexicana, né, mais ligada à tradição mexicana, e ela abdicou da cultura gringa. Ela usava esse termo, eu não quero saber dos gringos. Ela fez todo um processo artístico para valorizar o povo mexicano, as cores do México nas telas dela, a cor até da terra do México. Então a gente precisa repensar lugares de fala que fazem com que a estética dominante ela permaneça inabalável. E eu não vou dizer aqui, gente, eu falo pra caramba, eu não vou dizer aqui que eu tô falando assim, não, então esqueçam tudo que os europeus fizeram. Não é nada disso, gente. Aliás, eu sou filha de um europeu e com muito orgulho, embora não um europeu riquíssimo ou nada disso, ao contrário, uma família de agricultores, muito simples, mas tenho muito orgulho das minhas origens, daqui e de lá. A questão não é essa, a questão é abrir o leque, é olhar por muitas janelas. E a gente, acho eu, que a gente vai ganhar na educação um lugar muito melhor quando a gente abrir muitas janelas. Quando a gente acolher muitas possibilidades. A estética, a formulação de um discurso com a estética, ela é uma expressão de pensamento filosófico. Então a gente não tem o direito de olhar para uma expressão artística, mesmo que a gente não goste, e dizer, não, isso aqui não tem qualidade.
Uhum. A gente não tem esse direito, né? A qualidade, eu acho que ela fica, esse lugar, ela fica restrita a conceitos para determinados fins. Então, eu tenho um prêmio aqui, que vai ser um prêmio para texto tal. E para o julgamento, nós vamos considerar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, né? Eu desenho lá Os uns critérios. requisitos, uns critérios que deverão ser cumpridos. Então, assim, Uhum. dentro daquele contexto, o texto eleito vai ter que passar por aquele conjunto de qualidades, Uhum. né? Mas a gente tem que sair muito desse lugar, que é o que eu te falei, não passar um discurso vazio, o vazio da preocupação, né? Que é assim, não me importo, não, eu tenho que ficar atento, tá todo mundo de olho, né? Porque aí todo mundo, o politicamente correto e não sei o que lá, né? E às vezes até fala do politicamente correto meio que desmerecendo algumas lutas, algumas pautas. Isso não me interessa. O que me interessa é a ocupação. A gente tem que se ocupar nesse lugar. A gente tem que ocupar o nosso tempo com essas indagações. A gente tem que olhar para as nossas estantes. A gente tem que olhar para o nosso discurso. Se o nosso discurso é efetivamente um discurso interessado em aprender. E quem tiver no ofício de ensinar, não perder a perspectiva de que tem que aprender muito mais do que o que ensina, porque é muito dinâmico, Porque né? esse lugar, e olhar para o seu planejamento, né? Já que a gente tem que olhar para a estante, eu, como professor, olho para o meu planejamento, né? Para aquilo que eu tenho intenção, né? Para criar o espaço, para criar a possibilidade da troca, e é esse papel de ensinante e aprendente o tempo inteiro, que tanto eu como professor quanto o meu aluno, né? Ambos são ensinantes e aprendentes, né? Isso que o fantástico da escola, né? É que é a Ô, maravilha. Ana, vai terminar o tempo, tá? Porque Não, eu tô de olho aqui. Nós temos eu sou 10 minutos. virginiana. Eu sou virginiana, você falou para mim para eu não olhar para o tempo, mas eu não consigo, então eu olho para o tempo. Porque meu signo é possessivo por, você sabe, organização. E aí a gente vai ter que fazer mais 10 lives para a gente falar e para eu deixar você falar, porque é até vergonhoso porque eu falei muito. Mas a culpa foi sua. Não é culpa, mas eu tenho um livro que chama Que Culpa é Essa? Mas não tem culpa nenhuma. Mas a culpa foi sua, porque você falou, temos uma hora, vamos falar, vamos falar. Isso. E eu quero te ouvir, eu quero te ouvir. Você falou. Mas a gente tem esse desafio mesmo, assim, acho que a gente está vivendo um mundo muito dinâmico, com muita informação e muito cansativo também, muitas vezes por isso, a gente se sente muito exaurido, né? Porque é informação de tudo quanto é lado, são canais de vários canais de comunicação, é WhatsApp, é Messenger, é Instagram, é gente te mandando mensagem, né? As pessoas não querem mais nem usar o e-mail, porque acham que Exato. o e-mail demora muito. Então, falar, não, vou mandar um WhatsApp. Aí, é 11 horas da noite no domingo. A gente está trabalhando sem parar. Todos nós. Nós estamos gerando conteúdo sem parar, trabalhando sem parar. Então, que eu vou deixar para vocês hoje, assim, a gente queria muito, né, Ana, falar sobre isso das mulheres na escrita. Eu acho que, pensando esse lugar da mulher, tradicionalmente esse lugar atribuído a nós do cuidar do outro, eu gostaria de convidar vocês a pensar no autocuidado, sejam mulheres, homens ou não identificados com gênero nenhum, pensar que nós precisamos ser essa figura do cuidado que a gente atribui a uma mãe ou uma irmã, geralmente uma figura materna, né? Uma figura de uma mulher que maternaliza a nossa relação com ela. Eu gostaria de convidar vocês a criar uma história mental
imagem dessa mãe de vocês com vocês mesmos, sabe? Vocês terem esse amparo de autocuidado e pensar essa narrativa desse acolhimento para si mesmo, se desligando um pouco, na medida do possível, dos excessos e se ocupando de pensar o caminhar da própria narrativa, né? Se vocês estão conseguindo serem reis e rainhas do seu reino aqui, né? Desse lugar que vocês ocupam, que é esse corpo que é muito frágil, vai durar pouco tempo, mas que o tempo que durar é seu, né? É seu lugar, a sua mente é seu lugar. Então, cuidem disso, cuidem dessa narrativa, dialoguem com ela, principalmente quem trabalha com educação. Eu peço, cuidem-se mentalmente, leiam coisas que ajudem a organizar a narrativa de vida de vocês. Ajudem realmente a organizar a narrativa de vida de vocês, para que vocês se sintam estimulados ou estimuladas a ter esperança, a ter brilho nos olhos. É isso que é importante. Isso é que é importante. Não me interessa se o livro é de autoajuda ou se o livro é um grande clássico da literatura. Se fizer você se sentir bem, se fizer sentido para aquele momento da sua vida, faça a leitura. Não me interessa se você está assistindo o Big Brother e está lá acompanhando uma narrativa e dialogando com aquela narrativa e se aquilo está fazendo algum sentido para você pensar na sua vida, para você pensar se você já esteve naquele papel ou naquele outro. Não importa. Tudo que a gente usar de linguagens para que a gente se organize, né? É para isso que servem as histórias. Para que a gente organize a própria história. E não tenham pudor de usar todas as narrativas que vocês quiserem. Seja da televisão, ou do livro, ou da música. Não tenham esse pudor. Abram as janelas, porque naturalmente quanto mais janela você abre, mais você vai escolhendo a paisagem que você quer ver do outro lado, né? Então, eu não sou ninguém para falar para vocês, leiam isso ou leiam aquilo. Leiam tudo e sejam, como eu falei ontem, leia o que você quiser. E façam aquilo que eu falei ontem na live com a Malu, que foi maravilhosa. Amei. Pratiquem a generosidade consigo e com o outro. Pratiquem a generosidade, inclusive para olhar a leitura. Viu? Querida. Vamos terminar! Obrigada! A gente vai ter que fazer mais umas 10. Ai, Ana, eu vou botar papel filme da boca. Não. Amei!